Olá, amigos do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um conteúdo um pouco diferente desta vez. Eu estou lendo esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona por mais de 30 anos e faleceu no ano 430. Neste livro, ele confessa, já amadurecido, já como bispo, ele confessa já os seus pecados todos, desde quando ele se lembra sendo criança até o momento que ele escrevia. E ele expressa seus pecados se esvaziando completamente. Ele é, olha aquilo que ele fez e pede perdão a Deus e aos seus semelhantes por cada pecado que ele cometeu, sem fazer reservas. E um dos pecados que ele confessa e pede perdão é de ele ter sido um membro de uma seita pseudo-cristã da época dele, chamada maniqueísmo, certo? Os maniqueístas seguiam uma doutrina própria a respeito de Jesus Cristo, uma interpretação própria da Bíblia e um conjunto de escrituras próprio também. E eles consideravam serem os únicos que seguiam a verdadeira religião de Jesus Cristo, a única igreja verdadeira de Jesus Cristo. Os maniqueístas consideravam serem eles os eleitos de Deus, de Cristo, e que a interpretação deles era a única correta sobre as Escrituras, sobre o Evangelho e assim por diante. Então, Agostinho fala um pouco sobre sobre a vida dele quando ele era membro dessa seita pseudo-cristã. Então, ele fala assim: acabava de chegar a Cartago um bispo maniqueu de nome Fausto, grande cilada do diabo, em que muitos ficavam enredados pela isca de uma fala harmoniosa. Então, esse bispo maniqueísta, Fausto, era muito famoso e ele sabia se expressar bem, né? E o Agostinho era um jovem, beirando os 30 anos nessa época, e ele era muito inteligente. Agostinho teve uma boa educação, uma educação dentro da filosofia, dos poetas, a melhor educação que podia se receber naquela época, Agostinho recebeu. Então, ele continua: eu, tendo lido e aprendido de cor muitas obras de filósofos, comparava algumas teses deles com as longas fábulas dos maniqueus e julgava mais aceitável o que disseram aqueles. Então, à medida que Agostinho aprendia e estudava, ele percebeu que as teses dos filósofos, apesar de serem de filósofos e não de religião, não de bispos ou teólogos, eram mais aceitáveis do que as fábulas dos maniqueus. Então, por isso, Agostinho continuou estudando e aprendendo, e olha o que ele disse: mas eu aprendera muitas coisas verdadeiras ditas por eles sobre as criaturas, e encontrava a explicação delas em cálculos, na sucessão dos tempos, na observação direta das estrelas. Confrontava-as com as afirmações de Mani, que sobre isso escreveu muito, delirando com muita prolixidade. Nelas não encontrava explicação nem dos solstícios e equinócios, nem dos eclipses dos astros que difundem luz, nem de tudo aquilo que aprendera nos livros da sabedoria mundana. Então, repare que Agostinho confessa que a sabedoria mundana é mundana, que muitos desses matemáticos e astrônomos e filósofos eram ateus e não agradeciam a Deus pelo conhecimento que Deus permitia que eles tivessem e alcançassem. Mas mesmo assim, Agostinho percebia que era verdade porque comprovava em cálculos, comprovava com sua inteligência e observação, e via que contradiziam
as fábulas sobre o universo e sobre os astros e sobre a criação de Deus do maniqueísmo. Mas me impunham crer naquelas coisas. Quem impunha Agostinho a crer? Os maniqueístas. Ele era da seita e ele tinha que acreditar nas doutrinas da seita a respeito de coisas que Agostinho começou a perceber que não faziam sentido por comprovação lógica, por comprovação da própria inteligência que Deus permite que os seres humanos tenham. Me impunham crer naquelas coisas, embora não coincidissem com as explicações fundadas nos cálculos e na testemunha dos meus olhos. Ao contrário, estavam longe delas. Mas então, quem mandou esse tal de Mani escrever também sobre esses assuntos? Se poderia ensinar a piedade sem o conhecimento deles. O que é que Agostinho está dizendo? Para que Mani foi se inventar de escrever coisas que ele não sabia? Ele podia ficar no campo da religião, mas foi se inventar de escrever dos astros, coisas. E aí não deu em outra, fez com que pessoas inteligentes e ensinadas, como Agostinho, a perceber as incoerências. Mani misturou religião com coisas que uma pessoa estudiosa aprenderia e perceberia que é falso. E uma vez misturado com a religião de Mani também é falsa. Então foi isso que Agostinho conseguiu concluir. De fato, disseste ao homem, aqui é Agostinho falando com Deus, a piedade é a sabedoria. E ele poderia desconhecer a piedade, mesmo que conhecesse perfeitamente aquelas matérias. Mas se ousava ensinar estas com maior impudência, mesmo não as conhecendo, é evidente que aquela não a poderia conhecer. Então, Agostinho está dizendo o seguinte, se ele erra nas coisas da ciência, da matemática, dos astros, da filosofia, e mistura elas com religião, então ele, por mostrar que não conhece essas coisas da ciência, misturar com as outras, comprova que essas outras, pelo que ele diz, as coisas que ele diz a respeito dessas outras são falsas. Pois é vaidade professar os conhecimentos mundanos mesmo possuindo-os, mas é piedade confessar a ti. Ele, porém, se desviou disso, ou seja, de confessar a Deus, para abordar aqueles assuntos, as coisas de ciência. E falou tanto deles que, refutado por quem os estudou de verdade, tornou manifesto o valor de seu pensamento nas outras matérias ocultas. Com efeito, não quis ser tido em pouca consideração, ao contrário, tentou convencer-nos de que nele estivesse pessoalmente em plena autoridade o Espírito Santo, Consolador e Governador de teus fiéis. Então, o que é que Mani fez? Mani apelou, então, para o viés religioso, para que os seus sectários, os seus seguidores, olhassem para ele como estivesse falando com autoridade, que tinha um conhecimento oculto que o Espírito Santo revelou. Ele era um profeta. Com efeito, não quis ser tido, assim. Quando se descobria que dissera muitas falsidades sobre céus, estrelas e movimentos do Sol e da Lua, ainda que essas questões não pertencessem ao ensino religioso, tornava-se evidente que seu atrevimento era sacrílego, porque dizia coisas não apenas ignoradas, mas também falsas, com soberba tão vã e insensata, que pretendia fossem atribuídas a ele como a uma pessoa divina. Então ele se pôs como um profeta vidente e revelador para poder falar absurdos no campo de ciência, de história, filosofia, matemática, astronomia. As pessoas, então, que tinham algum conhecimento questionavam, ele, então, se impunha como uma pessoa que era privilegiada por receber mais do Espírito Santo. Quando ouço um irmão cristão, aqui Agostinho falando, da atualidade dele nessa circunstância, quando ouço um cristão falando que não conhece tais matérias e confunde uma coisa com outra, escuto com paciência sua opinião, e não parece que se prejudica ao ignorar a posição e o comportamento de criaturas corporais, contanto que não acredita em coisas indignas de ti, Senhor Criador de tudo. Então, o que Agostinho quer dizer? Olha, acontece sim. Não venham os maniqueístas justificar maniqueu, porque até os cristãos de verdade, até os cristãos católicos, os cristãos da mesma fé que Agostinho abraçou depois que se arrependeu do maniqueísmo,
Então, era comum que alguns cristãos católicos falassem algo sobre os campos da ciência erradamente, né? Se equivocassem ou tivessem muita segurança, mas que não falassem coisas indignas de Deus, não falassem falsidades teológicas, né? Prejudica-se, porém, se julga que aquele assunto faz parte da própria constituição da doutrina religiosa e ousa afirmar teimosamente aquilo que ignora. Então, se um cristão ortodoxo fala coisas da ciência e mistura, aí sim essa pessoa está se prejudicando. Se ela fala coisas sem saber, misturando com a religião, como se fossem dogmáticas. Mas no caso daquele que ousou se tornar doutor, autoridade, guia e príncipe dos que convenceu de suas palavras, para que o seguissem não como homem, mas acreditando seguir teu Espírito Santo, quem ao verificar que dissera falso sobre algum ponto, não julgaria tamanha loucura detestável e digna de ser repelida para bem longe? Então, o que Agostinho quer dizer? Que a partir do momento que se percebe que Mani ensinou heresias, ensinou falsidades a respeito do mundo real, é digno que tais doutrinas e tal falsidade seja repelida para bem longe, né? E seja combatido no campo das ideias, no campo da pregação, no campo da demonstração. Isso precisa ser combatido. Só que, enquanto ele ainda era maniqueísta, aí ele diz, eu permanecesse incerto entre uma tese e outra. Então, enquanto ele tinha dúvidas sobre se era realmente falso o que Mani ensinava, ele preferia dar crédito à opinião de Mani, por causa da reputação de santidade de Mani. Então, é aquela história, não vou falar mal do profeta, né? Então, enquanto eu tenho dúvida, eu vou me apegar a aquilo que tem reputação de ser santo, que eu fui ensinado, que é correto, e assim por diante. Então ele veio, ele quem? Esse bispo maniqueísta chamado Fausto, muito habilidoso nas palavras, e conhecia um homem amável, de fala suave, tagarelando de maneira muito mais agradável sobre as coisas que aqueles outros costumavam dizer. Mas aqueles que mo anunciaram não eram bons avaliadores dos conteúdos. E por isso lhes parecia prudente e sábio, porque sua fala lhes agradava. Então o que é que Agostinho diz? Quem falava que Fausto era quem ia resolver todas as dúvidas de Agostinho, que ele via estar em contradição com o mundo dos estudos que ele tinha, avaliavam esse bispo Fausto como um homem brilhante, porque esses avaliadores eram ignorantes por sua vez. Tá? Então, era como dissessem, olha, Agostinho, você tem essas dúvidas, mas Fausto vai lhe dizer todas. Ele conhece essas coisas. Só que Agostinho, quando encontrou Fausto, viu que Fausto era raso de conhecimento teórico a respeito do mundo real, do mundo que se comprova pelo estudo, pela ciência. Ninguém é doutor do verdadeiro além de ti, isso é Agostinho falando com Jesus, e por quem seja que ele se manifeste. Aprendi, pois, de ti, que nada deve parecer verdadeiro porque dito com eloquência, nem falso, porque os sinais proferidos pelos lábios soam desordenados. Inversamente, uma fala não é verdadeira porque pronunciada de maneira grosseira, nem falsa porque é brilhante. Então, Agostinho aqui está amadurecendo no sentido espiritual, porque chegou ao entendimento que não é porque apresenta-se uma eloquência que é verdade de certeza, e nem porque alguém fala algo de modo destrambelhado ou humilde é verdade, né? Então a verdade é verdade porque ela provém de Deus e aquilo pode ser investigado e averiguado, né? E não por causa do tipo de fala. Quando finalmente consegui, e com amigos meus, num momento em que não parecia inoportuno entabular um diálogo, comecei a ocupar sua atenção, apresentando os problemas que me preocupavam.
Logo reconheci um homem inexperiente nas disciplinas liberais, a não ser na gramática e dono, mesmo nesta, de um conhecimento corriqueiro. Então, era uma autoridade, né? Era uma liderança geral que estava lá próximo de Agostinho, e então ele conseguiu, pelos amigos dele, um momento que ele podia ter uma entrevista com o bispo Fausto. Então ele percebeu isso, que Fausto tinha um conhecimento nada demais, corriqueiro. Ele tinha uma eloquência muito boa, era isso que Fausto tinha. Com efeito, quando ficou suficientemente claro que ele era incompetente naquelas artes em que eu julgara se destacasse, comecei a desesperar que pudesse destrinchar e resolver os problemas que me turbavam. Sem dúvida, mesmo ignorando-os, poderia possuir a verdade na religião, se porém não fosse maniqueu. Então, Agostinho chegou a essa conclusão, que aquelas dúvidas todas que ele tinha, nem Fausto poderia resolver, porque Fausto também era ignorante, era eloquente, mas era ignorante nos assuntos que Agostinho estava já com bom conhecimento. Mas é certo que os livros dele são cheios de fábulas sobre o céu, as estrelas, o sol e a lua. Sabia o bispo Fausto não saber tais coisas, e não se furtou a confessá-lo. Não era como outros muito falantes que aturei enquanto tentavam me ensinar essas matérias, e não diziam nada. Esse tinha um coração sincero, ainda que não reto diante de ti, e não desprovido de alguma cautela consigo mesmo. Não ignorava de todo sua ignorância e não quis se engajar temerariamente numa discussão na qual não poderia triunfar nem desistir facilmente. Então, esse bispo Fausto reconheceu que ele era incompetente nesses assuntos e não quis adentrar nisso, mas não apagou o fato de que a doutrina maniqueísta era repleta dessas fábulas que ninguém poderia explicar como elas se encaixavam na realidade do mundo visível que Agostinho estava aprendendo, entre a faculdade, entre a academia, entre a ciência. De resto, conhecido aquele homem, abandonei todos os esforços que me impusera para progredir na seita, não ao ponto de me separar definitivamente dela, como se, não encontrando nada melhor que aquilo a que de qualquer maneira aderira, me considerasse momentaneamente satisfeito, enquanto não aparecesse nada de preferível. E não é assim. A pessoa está ali na seita, percebe que tem incongruências, percebe que é falso, percebe que está errado, percebe algumas coisas, mas fica ali porque acha que não tem nada de melhor fora dali. Se aqui eu não tenho, eu vou para onde? Assim, aquele Fausto, que para muitos foi laço da morte, sem sabê-lo ou querê-lo, já começava a afrouxar o laço pelo qual eu fora capturado. Então, é justamente diante dessas circunstâncias que a pessoa começa a perceber que existe uma séria incongruência, que existe uma séria contradição. Então, veja só, não foi aí que Agostinho saiu da seita maniqueísta. Ele se mudou para Roma, fez uma viagem para Roma, e lá ele aprendeu muitas coisas, tá? E ele continuou sendo maniqueísta. O que acontece é que os argumentos que os maniqueístas tinham, que Agostinho precisava, estavam começando a ser insuficientes para Agostinho. Veja só o que ele diz. Além disso, considerava indefensável aquilo que os maniqueus criticavam em tuas escrituras. Então chegou um momento que até as escrituras, pela observação que Agostinho tinha da Bíblia, percebia que os maniqueus não estavam certos. Embora às vezes desejasse muito discutir cada ponto daqueles livros com alguém de erudição superior e ouvir como os interpretava. De fato, ainda em Cartago, os discursos
de tal Eupídio, que debatia com aqueles mesmos maniqueus, começaram a me abalar. Então, houve algum cristão que começou a repudiar a doutrina dos maniqueus e mostrar argumentos com as escrituras e com o entendimento e abalaram Agostinho. Então, isso acontece mesmo quando estamos numa seita e um cristão vem e nos mostra o conhecimento correto da tradição sobre aquele trecho da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento. Então começa a fazer algum sentido e a pessoa se abala mesmo. E será que eu estou acreditando numa crença falsa, numa seita mesmo? Então, de fato, começaram a abalar porque apresentava argumentos sobre as Escrituras aos quais era difícil resistir. E a réplica dos maniqueus me parecia inconsistente. Aliás, eles raramente defendiam sua posição em público, mas apenas em segredo conosco, afirmando que as escrituras do Novo Testamento foram adulteradas por não sei quem, que quis enxertar a lei judaica na fé cristã, mas nunca apresentava um exemplar não corrompido. Então, era esse o método dos maniqueus. Olha, não vamos argumentar aqui, vamos falar dentro do nosso círculo, da nossa escola. E quando estava sem argumentos, olha, é porque a Bíblia foi adulterada. E cadê a original? Não mostra, né? Mostra a revelação que Mani recebeu. E Mani foi um grande homem, foi inspirado, o Espírito Santo estava com ele, ele era um profeta. Eu, porém, me senti especialmente oprimido, como que amarrado e sufocado pelo pensamento daquelas massas corporais. Embaixo delas, ofegante, não conseguia respirar o ar claro e simples da tua verdade. Então, foi aqui que eu parei nesse livro. Eu queria poder contar um pouco mais sobre o que aconteceu com Agostinho, mas ainda estou lendo. Mas foi tão tocante esse trecho da confissão de Agostinho do erro de ter pertencido à seita maniqueísta que eu não pude esperar. E aqui gravei esse vídeo para vocês. Espero que seja útil, que a experiência dos santos do passado nos sirvam como um exemplo, como uma força para tomarmos nossas decisões da vida de hoje. Com certeza, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, Agostinho não morreu, ele continua vivo, continua cristão, mais próximo de Jesus, dos anjos, de Nossa Senhora, como nunca antes. E ele pode, então, ver o sofrimento daqueles que estão amarrados em seitas falsas e, certamente, aqueles que querem se livrar disso, como ele conseguiu se livrar com a graça de Deus, receberão a graça de Deus para se livrarem dessas correntes que sufocam e prendem e poderem encontrar a verdade que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até logo! Se vocês tiveram proveito com esse vídeo, por favor, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Isso faz com que o vídeo aumente a divulgação. Não é porque eu queira lucrar com o vídeo, é porque a intenção é ajudar pessoas que estão em busca da verdade e tiveram ou estão tendo essa experiência semelhante de Santo Agostinho, de estar envolvida numa seita pseudo-cristã ou numa seita de alguma outra fé e estão percebendo que está na hora de sair, que ali não está a verdade. Até logo.